Livro O Valor Terapêutico do Perdão, quarto capítulo, Entendendo o Perdão. Entendendo o perdão, da necessidade de perdoar. As propostas espirituais para o perdão, muito bem elucidadas pela investigação espírita, com os recursos do instrumental mediúnico, confirmam a validade dos ensinamentos de Jesus, não como uma advertência exclusivamente ético-religiosa, mas especialmente em seu sentido mais pragmático das repercussões sobre a saúde e a felicidade futura no post-mortem. As ciências psicológicas, como foi visto, têm dado largos passos para elucidar a repercussão dos estados psicoemocionais negativos na determinação de um sofrimento e de um mal-estar, não apenas do ponto de vista psicológico, mas inclusive com drenagem na organização somática. Perdoar é, pois, uma necessidade de todos, independente do quanto se sintam lesados ou desprestigiados com a atitude negativa sofrida, porque é do seu próprio interesse, por ser uma decisão preventiva de enfermidades. Não perdoar e estacionar na frequência de desequilíbrio do ódio, da mágoa e do ressentimento é permitir que uma ação externa tenha o poder de provocar distúrbios demorados e destruidores no interior. É o mesmo que sofremos queimaduras e permitirmos que o objeto cáustico se mantenha no agravo da queimadura provocada. Ora, independentemente do tipo de repercussão resultante da ação lesiva recepcionada, devemos evitar esforços para promover o reparo do problema e, acima de tudo, com o fim de impedir-lhe a manutenção, neutralizar suas potencialidades ou intenções lesivas. Não há dúvida, é bem verdade da vigência em nosso mundo de um estado de grande dificuldade em efetivar o perdão, mas é preciso lembrar que esta realização independe da ingerência de qualquer outra pessoa, senão a do próprio atingido, que lhe será o principal beneficiado. Perdoar é, assim, uma ação pessoal, uma decisão própria, autocircunscrita, unilateral, executável, necessária, tanto do ponto de vista espiritual quanto psíquico, social e físico, e capaz de favorecer uma vida mais longa e digna. Pela compreensão de que somente somos agredidos porque nos permitimos mercê da nossa primariedade no campo dos sentimentos e do nosso estacionamento na resposta automática, do ser biológico que reage exclusivamente de forma instintiva e automática em defesa da vida orgânica. Perdoar significa, acima de tudo, assumir definitivamente o livre-arbítrio sobre si mesmo, construindo a paz interior. Inclusive, pelo entendimento de sua condição inalienável de ser caminhante. Luz em potencialidade que necessita abandonar os anteparos que a mantêm incógnita e repressada. Diante de tudo isso, apontamos facilmente a uma conclusão racional. Perdoar é um ato inteligente, é uma importante estratégia de saúde.
2.0. O significado do perdão na prática. No entanto, apesar da apreensão intelectual e aceitação da realidade do perdão como atitude inteligente e salutar, muitos objetarão que isto, na prática, não tem maior aplicabilidade, porque perdoar e esquecer as ofensas não se constituem meramente em um ato voluntário, mas, acima de tudo, afetivo. Em outras palavras, seria praticamente impossível manter-se impassível ante um prejuízo sério ou uma perseguição solerte ardilosa. Aliás, é esta dificuldade de conciliar intelecto com moral, razão com emoção, conhecimento com ação, que leva Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a desabafar em sua epístola aos Romanos. Entre aspas, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Fecha aspas. Já afirmei antes reconhecer a imensa dificuldade para o perdão, neste momento de evolução do homem terreno, inclusive pelo fato dos condicionamentos do passado reencarnatório, como também da educação patrocinada na atual existência de reação pura e simples, no comum, como mecanismo de defesas às agressões sofridas. Entretanto, essas barreiras ao perdão são especialmente tidas como intransponíveis em função do significado literal que se costuma atribuir ao esquecimento das ofensas e ao próprio perdão como sendo atitude passiva e de incondicional indulgência ante a agressão e o agressor, tal como se nada houvesse acontecido. Ora, seria não ter consciência das nossas condições e limites psíquicos e existenciais, exigir tal comportamento. Perdoar, na verdade, não significa simplesmente transformar o sentimento da tempestade para a bonança em um passe de mágica. Perdoar é um processo, um pensar, uma busca consciente e voluntária. Um caminho traçado a percorrer. No dizer da terapeuta norte-americana Robin Kajaziran, perdoar é uma decisão, uma atitude e um modo de vida. 3 pontinhos. Não significa ser passivo e ficar num relacionamento que claramente não funciona para você ou que é abusivo. Fecha aspas. Perdoar não é, pois, ter que obrigatoriamente retomar a relação na forma como era antes, porque muitas vezes o agressor não mostra indícios de que se melhorou. Entre parênteses, às vezes nem mesmo se arrependeu. E perdoará e poderá voltar a repetir a violência perpetrada. É evidente que o ideal é que se retomasse ou se consolidasse um relacionamento sadio, pautado na confiança e na sinceridade, satisfazendo o ensinamento evangélico. Mas nem sempre isso é factível, até porque, dessa forma, quem perdoa estaria sempre refém de quem não deseja transformar a relação. Entre aspas, reconciliar-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia.
Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Fecha aspas. O conselho de Jesus objetiva não apenas dar uma solução às pendências materiais, apaziguando os corações dos homens, mas especialmente conter a continuidade de seu litígio após o decesso do corpo físico em processo obsessivo, doloroso e recíproco, resultante em revezamento das posições ao longo das repetidas experiências na matéria. É exatamente enquanto estamos encarnados que logramos ter a oportunidade de consolidar o sentimento de perdão, preservando-nos das relações de ódio no post-mortem. E ainda que o outro contendor não se importe nem se empenhe em desfazer o estremecimento na relação, aquele que busca assumir uma posição de esquecimento das ofensas, retirando-se voluntariamente do palco das disserções, eleva-se ao conseguir promover sua transformação, permanecendo além das possibilidades de o outro lograr persegui-lo depois de desencarnado. Compreendamos, no entanto, especialmente porque o perdão é atitude pessoal, intransferível e independente da aquiescência do outro, que nem sempre se pode, na atual reencarnação, reatar a amizade ou mesmo a convivência, posto ser compreensível e direto de toda vítima, por si em vigilância preventiva para a contenção de renovadas investidas. Assim, perdoar não implica necessariamente em um retorno à situação da relação pregressa, nem mesmo a obrigatoriedade de uma convivência social mais próxima. Se isto não for viável, isto não se lhe configura obstáculo real, uma vez que o perdão é substancialmente uma postura íntima, um estado da alma. Por outro lado, esquecer as ofensas não implica na expressão, supressão ou extinção completa das memórias do fato em si, que, bem o sabemos, permanece devidamente documentado e assentado em nossos arquivos mnemônicos, inclusive porque os estudos científicos sobre a memória elucidam as experiências vividas sob intensa emoção, marcam-nos profundamente. Mas, entre aspas, argumentarão alguns leitores amigos, entre aspas, os espíritos superiores em O Evangelho segundo o Espiritismo não nos conclamam a perdoar as ofensas e esquecer o mal que nos tenho feito, grifo meu. Sim, da mesma forma que Jesus nos aconselha a oferecer a outra face quando agredidos, isso não implica que devemos consentir ou pedir para nos baterem outra vez, que seria uma atitude desarroada, um comportamento claramente masoquista e mesmo um estímulo à proliferação do mal. Jesus não pretendia tolher-lhes no direito de defesa, mas de outro modo que não nos fizéssemos similares ao agressor, em atitude regida pelo instinto de defesa e pelas paixões inferiores. Em sua intenção, sim, orientar-nos a não emitir recibo de hostilidade, pela hostilidade sofrida, de agressão, pela agressão, mas apresentar invariavelmente a face da não violência. Somente com esse proceder não nos tornaremos corresponsáveis pela manutenção das labaredas do ódio e do desequilíbrio no mundo dos relacionamentos humanos.
declinando de participar com o comburente dos nossos sentimentos desalinhados. Em outras palavras, cabe-nos oferecer a outra face, a face da pacificação, para não nos tornarmos equivalentes ao agressor. Temos, portanto, não apenas o direito, mas inclusive o dever de nos proteger de assegurar a nossa integridade física e moral. O esquecimento das ofensas consiste, então, em abandonar as vivências da dimensão sabidamente nocivas daquelas lembranças obsediantes de agressão interminável, ou seja, não repetir na mente o ataque sofrido, até porque sempre que isto se dá, o organismo desenvolve todas as alterações fisiológicas de defesa da reação de fuga ou luta, com suas conhecidas repercussões psiconeuroendocrinologistas imunológicas, indispensáveis à promoção da sobrevivência, enquanto em situações emergenciais, mas determinantes de desgastes e danos consideráveis à saúde integral, quando cronificados e repetitivos. Compreende-se, pois, ser imprescindível a nossa ação no sentido de evitar que venhamos a sucumbir escravizados pela agressão sofrida e pelo agressor, mesmo porque é pouco inteligente, mórbido e desnecessário perpetuarmos um sofrimento estéril, e mais ainda quando entendemos ser completamente injusta a agressão. De fato, analisando atentamente essa situação, concluiremos sem dificuldade quando nos pomos a reviver em nossas lembranças todo o cortejo das agressões sofridas. Estamos a permitir que o agressor nos atinja repetidamente. Logo, a conduta mais razoável será a de reagirmos quando a lembrança teima em se insinuar em nosso campo mental, esforçando-nos firmemente por substituí-la de ponto por vivências mais aprazíveis e capazes de nos favorecer o equilíbrio e a saúde, ainda que tenhamos que iniciar uma atividade outra que nos requisite atenção redobrada. Em nosso próprio benefício, carecemos o mais breve possível quebrar os grilhões que nos mantêm reféns do agressor e da agressão sofrida.